Quero falar uma coisa muito, muito importante, que aquilo que a gente chama, por exemplo, de relação sexual, ela é algo que o Eterno criou. Ele quis e ele entende como um padrão celeste. Nisso se desenvolve a questão de masculino e feminino. E qualquer coisa que a tua mente limitada, pensando nas coisas deste mundo, venha pensar, ela não vai conseguir conceber de maneira pura. Eu diria que praticamente, quase 100% de vocês, eu já tive essa percepção, hoje não tenho. Ainda assim, quando às vezes penso nas coisas celestiais envolvidas com essa questão, mas que é padrão de Deus, nós ainda temos uma dificuldade de olhar para as coisas com pureza. Sendo que, na verdade, tudo que Deus ele fez é bom, puro. Então, vamos para o primeiro ponto. Padrão de Deus. Em Gênesis 1, 26, 27 está dito, e disse Elohim. Há um plural aqui. Façamos a humanidade, o homem, Adamá, também significa humanidade, tá? A nossa, e há um plural também irrefutável, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Elohim, Yahweh Elohim, Deus, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou, os formou, lhes deu forma. Ou seja, há algo nos céus. Se você quer negar esse texto, negue à vontade, mas está escrito e isso é irrefutável. Há algo, a imagem e semelhança, lá nos céus, que é masculino e feminino. E o padrão de um homem e uma mulher, quando se unem, eles o quê? Multiplicam, geram. Pense você, como queira, sobre as coisas celestiais. Esse é o padrão do Eterno. Se você me perguntar, Samuel, qual é a intimidade do Eterno? E a Ruach HaKodesh, seu espírito. Isso fica para a tua capacidade, o teu nível de como você entende as coisas. Se você vê as coisas de maneira corrompida aqui, então esse é o nível que você enxerga as coisas. Agora, você crê que o Eterno ele fez coisas corrompidas para os seres aqui? A sexualidade, o sexo é terrível? Não. O que é corrompido é o nosso entendimento, né? A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela possui um fruto que tem um efeito. E quando um ser ele não é capaz de manejar algo, um tipo de conhecimento, de informação e capacidade para algo que ele não tem amadurecimento, aquilo se torna ruim. Mas não que aquilo é ruim. O Eterno nunca formou coisas ruins para os seres. A sexualidade, ela é pura, perfeita, com o sentido de multiplicação. E, compreendendo isso, entenda que o mundo celestial, ele possui uma multiplicação, uma expansão infinita. Há muito tempo eu sempre entendi que a formação, a criação dos seres celestiais, ela estaria, digamos, completa e plena e que houve a queda dos anjos. Com o tempo, meditando muito, e Deus ele vai colocando no teu ser e dando informações, você vai compreendendo que, na verdade, ele tem a intenção que tudo tem uma continuidade, uma expansão. Primeira coisa que é importante também vocês entenderem, que o reino celestial, ele vive de uma espécie de celibato geral, mas há seres que são chamados para o centro e escolhidos para que eles venham dar continuidade e multiplicação. Tá? Bom, dentro disso, a gente vai dar continuidade aqui ao que eu estava fazendo a leitura. Casamento, ele não é só sexo, mas o sexo, a multiplicação, faz parte dele. Prestem bem atenção, casamento, união, ela não é apenas sexo, mas o sexo faz parte completamente de tudo isso. Existe na Bíblia alguma passagem que fale que durante o casamento marido e mulher podem viver como irmãos? Tá? A grande questão é que, na verdade, né, se as pessoas elas fizeram um tipo de pergunta, não há isso na Bíblia. Tá? O casamento ele sempre se baseia em um tipo de união para que haja uma multiplicação. É óbvio, tá, que com o equilíbrio, a gente pode compreender que neste mundo, quando há um homem e uma mulher que se unem, e de repente há um acidente com alguém, com o homem, com a mulher, ou por algum tipo de causalidade, eles não têm mais a chance de unir-se, isso não quer dizer que aquele casamento tem que terminar, ele tem que continuar, e mesmo que não haja mais a capacidade de união sexual, não quer dizer que o casamento vai terminar. Porque quando foi feito um juramento e uma união,
mesmo que aí não é mais possível esse tipo de questão, uma pessoa fica inválida, alguma coisa do tipo, tá? O casamento ele deve perdurar, porque esse juramento e a fidelidade de ambos, ela passa por essa questão. Mesmo que alguém venha me dizer, Samuel, mas de repente isso ocorreu e uma das pessoas é jovem e ela quer ter continuidade, etc. Não, pessoal. Compreendam que isso é o que Deus ele colocou para nós e é uma fidelidade. No mundo celestial, fiquem tranquilos, para quem tem a maturidade, no mundo celestial, um dia você será chamado para o centro. A Escritura diz, quando Jesus ele diz que os anjos, nós seremos na ressurreição como os anjos dos céus, que não se casam e não se dão em casamento. O que significa isso? Que hierarquias celestiais baixas, a maioria, por isso que eu falei que os seres celestiais vivem uma espécie de grande celibato, eles não são chamados para isso. Só que isso não quer dizer que eles são incapacitados. Como eu já fiz lives aqui, significa que em dado momento, certas hierarquias, sim, elas são chamadas. Elas são colocadas, sim, a permissão para que esses seres possam ter um tipo de união. Tá? Por isso que os anjos conseguiram multiplicar-se. E isso é muito claro na cultura hebraica. E era a isso que Jesus se referia. Aliás, o próprio contexto de passagem dele não está falando sobre a incapacidade dos anjos gerarem, mas que eles não eram chamados para um tipo de união estável, como nós conhecemos igual a este mundo. Tá? Mas o que? Essas hierarquias. E uma hierarquia maior, Samuel? Sim. Uma hierarquia maior, sim. Tá? Agora, vamos dar continuidade. Olha que interessante. Em Gênesis também está escrito, tá? Que é algo interessante, que diz o seguinte: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. E Adão pôs os nomes a todo gado e as aves do céu e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Por que Deus ele fez questão de colocar essas passagens aqui que eu coloquei? E demonstrar que faltava algo para o homem. Porque ele fez primeiro masculino, o homem, tá? Primeiro o masculino como padrão, depois ele tira o feminino de Adão, dentro de Adão. Deus ele quis mostrar algo que foi um padrão que ele fez para si mesmo, tá? Esse era o entendimento dos hebreus, dos mestres hebreus, que Adão, ele prefigura a figura do pai, onde ele entende que, eu até já me expressei de maneira talvez, eu diria equivocada o termo, solidão. Não é que Deus tinha solidão, mas ele tinha solitude. Ele queria compartilhar, estar com outros seres. Houve um momento em que ele foi como uma unidade plena em si. Mas ele, que os hebreus na Cabala eles chamam de Ein Sof, o inefável, aquilo que não tem como dar definição. Mas ele quis, ou seja, compartilhar do seu amor, tá? E que outros seres compartilhassem consigo um tipo de relação, de comunhão, de amizade, de troca, de informação. Isso é muito interessante, por isso que nós temos a compreensão que Deus, ele não de maneira aleatória, deixou que essas passagens mostrassem que ele viu algo que não é bom. Tudo ele ia fazendo na criação, mostrando isso é muito bom, e viu Deus que era bom. Só que é interessante que aqui não é bom que o homem esteja só. Ele formou a Adão, né? Colocou Adão primeiro ali, mas ele diz, não é bom que o homem esteja só. Peraí, né? Deus ele fez algo incompleto? Não, ele queria demonstrar que é necessário algo que venha acompanhar ao ser. Aquela questão do padrão que eu já comentei com vocês. E é interessante que o próprio termo, far-lhe-ei uma ajudadora, no hebraico, né, está conectado a esse termo de auxiliadora ou ajudadora, que é o mesmo termo para o Espírito Santo. Então o entendimento dos hebreus é que a Ruach HaKodesh foi tirada dentro do próprio Eterno. E, assim como Eva saiu de Adão, a Ruach HaKodesh forma essa, digamos, auxiliadora, lado a lado ao Eterno, para cumprir missões. A parte criativa. É interessante que os hebreus eles sempre entenderam que o Eterno gera pela parte que eles chamam de pela Ruach, pelo Espírito, que compõe essa questão geracional. São as mulheres que geram. O masculino coloca a semente e a parte feminina gera. Se você não tem a compreensão de entender que isso exista no mundo espiritual, não tem problema. Fique naquilo que você consegue. Mas o importante é que você compreenda que isso é um padrão celestial.